Olá, eu sou o Maxwell Rodrigues e esse é Porto e Negócios, o nosso espaço semanal para debatermos assuntos importantes em relação aos portos do Brasil e principalmente em relação ao maior porto da América Latina, o nosso Porto de Santos. Hoje iremos explorar muito as questões relacionadas à capacitação, tecnologia e principalmente empreendedorismo. E para isso eu recebo Antônio Carlos Silva Gonçalves, o Fifi. Posso chamar de Fifi? Pode, fica à vontade. Fifi, muito obrigado pela presença aqui junto conosco. Fifi é presidente do Parque Tecnológico aqui da cidade de Santos. E recebo também Rodrigo Lopes Salgado, que é diretor da T2S Tecnologia. Rodrigo, muito obrigado pela presença aqui conosco. Eu que agradeço, muito obrigado a oportunidade de discutir um assunto tão relevante do principal porto do Brasil e poder contribuir com essa comunidade que carece bastante de uma discussão bem fundamentada. Agradeço a oportunidade, obrigado. Sempre um prazer ter aqui pessoas que têm conhecimento para poder desenvolver estes temas. Eu vou iniciar com o Fifi. Fifi, a gente sabe que startups é algo que está aí no protagonismo nacional. Isso não é só uma questão regional, mas a gente tem aí a menção deste tema nacionalmente. O que são efetivamente essas startups e como elas contribuem aí para o desenvolvimento não só da nossa região, mas também para o Parque Tecnológico? Então, as startups são um passo à frente das empresas incubadas. Então, você tem, o que são as empresas incubadas? Você tem um jovem que tem alguma ideia de tecnologia, ele quer incubar, ele quer desenvolver aquela tecnologia, mas ele não tem informação da carga tributária, ele não tem informação da tecnologia adequada que ele tem que desenvolver, e ele é orientado no Parque Tecnológico, ele acaba tendo uma orientação de forma que ele comece o desenvolvimento da tecnologia que ele pensa. A partir daí, a empresa incubada, num passo à frente, ela pode se tornar uma startup. E de startup ela pode chegar a uma grande empresa. Por exemplo, o Google começou como uma empresa de startup, né? Então, é um dos objetivos do Parque Tecnológico, que a gente tenha startups no município de Santos, que a gente tenha empresas incubadas e que a gente traga grandes empresas de tecnologia. Para a gente poder exemplificar para o telespectador, qual é a grande diferença aí da empresa incubada em relação a uma startup, Fifi? A startup está um passo à frente. A startup já tem uma plataforma, já tem um projeto que ele tem uma tendência de desenvolvimento maior e, às vezes, o rapaz, o grupo que está desenvolvendo essa empresa não tem o dinheiro suficiente para que ele possa avançar. Nós podemos dizer que a startup hoje ela já tem o seu plano de negócio, uma empresa preparada para atender aí as demandas de produtos e serviços do mercado e, consequentemente, a isso necessita de investimento externo. Isso. E aí um parque tecnológico potencializa essa condição. Você tem os aceleradores de startups, por exemplo. O que significa isso? São empresas tipo Telefônica, Porto Seguro, Itaú, que eles têm as suas aceleradoras. Telefônica é o Aira, Porto Seguro é Oxigênio, Itaú é o Cubo. E eles pegam um grupo de projetos que eles entendem que são interessantes e eles investem nesses projetos. A Telefônica, por exemplo, investe R$200 mil ano num projeto e hoje eles têm na Aira 15 empresas de startup dentro do prédio da Telefônica. Nesse modelo de negócio, esses grandes investidores, eles acabam tendo uma parcela de participação dentro da companhia? Aí tem algumas modelagens, né? O Itaú entra como sócio. A Porto Seguro, ela investe e depois pega o recurso de volta. Como se fosse um financiamento. Aí depende do grupo que está montando a startup e do acelerador, como é que ele vai fazer essa parceria. Rodrigo, o Fifi veio fazendo essas menções em relação às startups e isso é algo fundamental para que a região possa se tornar necessariamente aí um grande centro, um grande referencial nesse sentido. A gente sabe, conhece bastante o trabalho que a T2S desenvolve hoje e aí eu preciso me utilizar um pouco do teu conhecimento para transferir parte desse conhecimento também para todos os nossos telespectadores. Rodrigo, para que a gente possa utilizar a termologia, eu vou puxar esse gancho para fazer depois um paralelismo com a relação da startup. O que é um TOS? Boa pergunta bem abrangente. Bem bacana. O TOS é o principal sistema de um terminal de operação de container.
É o core business, é o sistema que mexe, que move o negócio em si. Normalmente vinculado a um TOS, existem umas dezenas de sistemas satélites, muitos desenvolvidos internamente pelo terminal, outros sistemas legados ou sistemas comprados proprietários. Todas as integrações com as entidades pertinentes e relativas ao terminal portuário, que não são poucas. O terminal portuário é um grande ponto de ônibus regulamentado por N entidades em várias esferas nacionais e entidades internacionais. E nesse ponto de ônibus gigante, que é o terminal portuário, acontece todas as tramitações legais e tramitações de operações, e o TOS é o sistema que opera, de fato, uma carga e uma descarga, um planejamento do pátio, um planejamento de navio, está na beirada de um agendamento para a entrada dos caminhões através de gate. Então, é o principal sistema que coordena a operação de um terminal portuário. Você fez a menção do TOS, que é o Terminal Operation System, um Correto. terminal efetivo de gerenciamento de toda a inteligência de movimentação logística dentro de um terminal. E nós sabemos aí que existem aí milhões ou centenas ou milhares de integrações que são necessárias em relação às outras plataformas, em função das imposições legais, com propriamente esta questão do TOS. E aí eu vou fazer o paralelismo em relação à questão das startups que eu havia comentado com o Fifi, Rodrigo. Nós temos deficiência de contratação e de pessoas especializadas ou empresas especializadas para prestar serviços nessas áreas que nós estamos mencionando? Existe... Vamos começar a entender de uma figura maior. Existe, como fornecedor de TOS, poucos players mundiais, né? E o Brasil adota e utiliza a maioria desses players mundiais, meia dúzia, vamos contar os que têm relevância de market share. Eu traria para 2. Exato. Na verdade, a gente não tem muito mais do que 2. Que serão mais confortáveis. É verdade. 90 e poucos % desses dois. O market share está relacionado. E se falar em Brasil, é 1. Se falar em Brasil, exato. 1. E as empresas que provêm serviços para integrações, customizações e para atender toda a demanda que um TOS traz consigo, especializadas são poucas. Poucas empresas de desenvolvimento, de tecnologia, de automação, de customizações. Poucas têm uma vertical especializada no porto e quase nenhuma é totalmente especializada. Quanto às startups, é o melhor cenário possível, porque você pega um universo de pessoas, de alunos, de empreendedores que estão acreditando num negócio vindouro, sem nenhum tipo de restrição de negócio, sem nenhum vício. Então, é um cenário propício a trazer um resultado bem eficiente, quase que fora da caixinha, porque esse negócio é um negócio meio centenário, o porto, e ainda tendo poucos atores atuando de fato na prestação de serviço e provendo soluções, acaba sendo um grande paradigma. Pouca revolução. É muita evolução, mas pouca revolução dentro do mercado. Fifi, a gente sabe que cada vez mais os portos estão mais automatizados e que, fruto dessas automações, até propriamente como o Rodrigo mencionou, nós temos aí a necessidade de integração de inúmeros sistemas, em virtude também em relação às normativas e legislações que são impostas aí, não só pela alfândega, mas outros atores aí governamentais. Como é que o Parque Tecnológico vem enxergando esse segmento portuário para que nós possamos ter esse desenvolvimento que é necessário na área de sistemas, principalmente, e também como é que a gente dá a solução de continuidade em engenharia, Fifi? Porque a gente sabe que desenvolver sistemas, talvez através do conhecimento você possa fazer, mas dar a solução evolutiva, que eu chamo de versão 1 do sistema, versão 2, versão 3, versão 4, às vezes é muito difícil para que você consiga ter esta estabilidade mercadológica. Como é que o Parque Tecnológico está enxergando isso, Fifi? Então, eu quando entrei no parque, eu fui procurar entender o que era isso, né? E a partir daí fui visitar o Parque Tecnológico de São José dos Campos, que é o modelo do Brasil em termos de parque tecnológico. Sensacional, por sinal. Muito bom.
E fiquei deslumbrado com o que eu vi. Lá dentro eles têm empresas como a Boeing, a Airbus, a Embraer, a Johnson Johnson, quer dizer, um capital de tecnologia absurdo. E conversando com o rapaz lá que me recepcionava, falei, vocês estão bem avançados porque vocês têm as empresas de ponta todas aqui dentro. Ele falou, mas vocês têm uma joia, que é o porto. Vocês têm o maior porto da América Latina e que vocês podem desenvolver essa interação com o porto. A partir daí, eu procurei o presidente da Codesp e vamos assinar, se não esse mês de maio, no mês de junho, um convênio do Parque Tecnológico com a Codesp, para que a gente possa ter uma interação mais ativa. E como é que isso vai funcionar? Nós temos associados ao Parque Tecnológico 10 instituições de ensino superior, 30 mil alunos. Não é possível que a gente não consiga tirar daí cabeças pensantes que possam desenvolver startups para fornecer o mais diversificado tipo de serviços, não só para o Porto, como para todas as áreas do município de Santos, e podendo isso potencializar para fora de Santos. Então eu vejo que o Parque Tecnológico ele é um indutor da procura do desenvolvimento da região, que não se restringe a Santos. A gente está numa região de 1.800.000 habitantes. Metropolitana. Então você pode ser um indutor de desenvolvimento de tecnologia e nós temos o cenário adequado. Até porque, para você ter um parque tecnológico ativo, você precisa ter uma distância curta com o grande centro. A gente tem São Paulo a 60 quilômetros. Você precisa ter uma cidade com qualidade de vida. Nós temos Santos, com o IDH, o sexto do Brasil, uma das melhores cidades para se viver no Brasil. O que nos falta? Ambiente de tecnologia. E onde está esse ambiente? Nas universidades. Então a gente precisa ir buscar isso. Eu estou visitando cada universidade, eu fico abismado com o que a gente tem em termos de potencial e que a cidade não conhece. E a minha função é induzir essa garotada das universidades e com as pessoas que também já estão nesse campo de trabalho, para que eles possam desenvolver plataformas de tecnologia para as demandas da região. E o Porto, sem dúvida alguma, é uma grande demanda. Fifi, o Rodrigo comentou em relação ao market share do mercado, né? E a gente percebe que existem, apesar do Porto ser um mercado bastante grande, nós sabemos aí que existem a participação de players que dominam aí praticamente 90%, 95% deste share. Atrair estas empresas internacionais, o Parque Tecnológico faz parte do planejamento do Parque Tecnológico de Santos, Fifi? Sem dúvida, até porque só com as startups a gente não vai evoluir. As startups são fundamentais, mas ela não traz uma evolução em termos de tecnologia e mercado de trabalho para a região. Então, é fundamental que a gente tenha grandes empresas de tecnologia dentro da nossa região, dentro da área do Parque Tecnológico. Para você ter um exemplo, Maxwell, São José dos Campos hoje não disputa mais fábricas de automóveis. Não disputa. São José dos Campos hoje disputa a tecnologia dos automóveis que vão ser lançados. Então, eles estão começando a selecionar o tipo de investimento que eles querem na cidade deles. Automaticamente eles selecionam o perfil da população que eles vão ter na cidade deles. É isso que a gente tem que evoluir. Eu costumo dizer, Fifi, e eu preciso chamar o intervalo, que é como se você atuasse depois da arrebentação, né? Quando você atua antes da arrebentação, toda vez você tem que fazer um esforço muito grande para continuar dentro do mercado. E essa é uma excelente visão. No próximo bloco, nós vamos falar um pouquinho sobre Porto Sem Papel, Portolog e explorar mais as relações de Porto e cidade. Porto e Negócios vai para um breve intervalo e a gente volta já. Estamos de volta com Porto e Negócios, eu sou o Maxwell Rodrigues e hoje recebo dois convidados onde exploramos toda a relação de tecnologia, capacitação profissional e principalmente as questões relacionadas a Porto e Cidade. Eu fiz no último bloco uma menção à questão dos investimentos e principalmente do planejamento que vem sendo feito pelo governo federal em relação à implementação de novos projetos. E aí eu preciso saber a opinião do Rodrigo em relação a estes projetos que vêm sendo capitaneados aí pelo governo federal. Rodrigo, como é que você está enxergando aí a relação do Porto Sem Papel e também do Portolog que vem sendo implementado nos portos públicos nacionais? Falar de sistema sugerido e patrocinado pelo governo é sempre difícil. São projetos muito importantes. O Porto Sem Papel já há um tempo tenta e consegue já, de certa forma, centralizar a informação, principalmente granel, documental, melhorar processo.
E Portolog, já há uns 2 anos que as notícias no próprio portosdobrasil.gov.br, há 2 anos se você entra lá e procurar Portolog, você vê notícia de 2014, Portolog é implantado no Porto de Santos. Aí você vê notícia de 2015, Portolog é implantado no Porto de Santos, e agora em dezembro de 2016, Portolog é implantado no Porto de Santos novamente. O objetivo desses sistemas são louváveis, todos são sistemas muito requeridos e necessários. O Portolog principalmente para resolver os problemas de acesso ao Porto de Santos e a coordenação da chegada desses caminhões ao Porto de Santos. Sob o ponto de vista de tecnologia, principalmente quando a gente atua muito forte com o setor privado, é muito lento. O governo gerando a gestão do governo sobre essas tratativas de software e implantação é muito lento. Então, o Porto Sem Papel, por exemplo, trocaram processos, muito válido, mas no fundo, só centralizou uma base. Tecnicamente é muito raso. Correto que se envolve muitos atores, várias entidades, muitas vezes entidades do governo que também não se conversam e continuam não se conversando, principalmente quando se trata de a Receita Federal. A Receita Federal, ela atua não federativamente, ela tem uma característica muito peculiar em cada um dos terminais dos portos que a gente atua. Então, os requisitos, apesar de serem os mesmos, as cobranças não são as mesmas, de fato, lá na ponta, lá no terminal. Então, esses sistemas são projetos que estão andando, devagar, mas estão andando, são válidos, são necessários, mas a gente entende que falta uma entidade articuladora, o que o Fifi comentou a respeito de tentar juntar atores importantes do negócio do Porto, precisa de uma entidade muito forte organizando todo mundo lá de cima. Aí a solução não se sabe qual é o melhor modelo, se é centralizar, se é descentralizar, deixar o Porto tomar conta e se autogerir, mas o fato é que são vários sistemas, várias iniciativas. O Portolog e o Porto Sem Papel são sistemas válidos, estão andando a passos lentos, mas estão andando, mas poderiam ser mais céleres. Fifi, vou usar um pouco da tua experiência na iniciativa pública. A gente já teve aqui inúmeros atores passando pelo nosso programa e a gente percebe aí também, em virtude do depoimento do Rodrigo, que na verdade a gente sempre fala o mais do mesmo, né? Quais são as grandes dificuldades? Nós não estamos inventando a roda, na verdade esses projetos já são projetos que são utilizados nos portos internacionais, a gente está fazendo aí um benchmarking, uma transferência de conhecimento, trazendo isso para o nosso país. E aí toda vez que a gente internaliza essas aplicações, como é o Portolog ou como é o Porto Sem Papel, aqui no país, a gente esbarra efetivamente aí em toda a burocratização que a gente tem. E aí, quando a gente tem a questão da burocratização, a gente também tem essa questão da fiscalização individual dos portos. E aí a gente pode fazer uma referência em relação à municipalização dos portos, que talvez também seja necessário. Mas também ainda nós temos um regramento muito antiquado em relação à contratação. A Lei 8666, que nós conhecemos em relação às licitações no nosso país. Como é que o Parque Tecnológico pode contribuir em todos esses desafios que mencionei? Será que um grande middleware de integração de todas essas informações pode ser capitaneado pelo Parque Tecnológico da nossa região, Fifi? Ele pode ser um interveniente, sem dúvida alguma. Porque a nossa função lá é entender o problema que o empresário tem para desenvolver sua atividade de uma forma a se tornar competitivo. E hoje a gente está falando de porto, a gente está falando de mercado internacional, a gente já não está falando mais de mercado nacional ou regional. Estamos falando de disputar com os grandes portos do mundo cargas de forma que você barateie o custo do porto e você consiga acelerar as suas demandas dentro do porto. Ele pode ser o interveniente dessa demanda para a solução dos problemas, que aí vem, o Rodrigo estava falando no intervalo, que é professor da FATEC, que vem justamente desse grupo. O grupo dos professores das faculdades, dos alunos das faculdades que tenham esse conhecimento e que queiram desenvolver, a princípio, uma empresa incubada, a partir daí uma startup e crescendo para uma empresa de tecnologia. Essa é a grande função do Parque Tecnológico que eu vejo. E lembrando, viu, Maxwell, o Rodrigo estava falando
dessa questão da logística, do agendamento do porto. Eu tive na CET há 4 anos. Sim. E eu sofri muito na CET, porque na CET a gente tinha aquele problema da falta do agendamento e os caminhões parando todos na Anchieta, principalmente na época de safra. Até que surgiu o incêndio da Ultracargo. Quando surgiu o incêndio da Ultracargo, chegou-se à conclusão que o porto só tinha uma entrada. Todo mundo sabia disso. Poxa. Todo mundo sabia, mas ninguém Mas olhava. nós precisávamos de um evento daquela proporção. Daquela proporção para parar o porto. Literalmente parar o porto. O que foi feito a partir dali? Ecovias, CET, Codesp, sem dúvida alguma, Codesp, Polícia Rodoviária, criaram um agendamento meio manual para represar os caminhões de forma que eles chegassem no porto sem as filas na estrada. A partir daquele episódio, eu comecei a observar um agendamento mais regularizado no Porto de Santos. Porque até então, a gente convivia com aquele problema diariamente e a resposta que vinha por parte da Codesp é que não tinha solução, não tinha como fazer. Então, se você tem hoje ferramentas de tecnologia, por que não aplicá-las? Se você tem um universo de escolas, como eu falei anteriormente, e alunos que podem potencializar essa solução, empresas que possam desenvolver a sua tecnologia existente, por que não contratá-las? Essa é a grande função do parque. Os aeroportos, Sim. evidentemente, os grandes hubs mundiais, eles são extremamente eficientes nessa questão do planejamento para a aproximação das aeronaves nos aeroportos, para que eles possam ter as eficiências que nós sabemos que existem hoje em todos os aeroportos. Você acredita que fazer o controle através do agendamento, sem ter um gate público para gerir as exceções, vai contribuir para a melhora da logística no Porto de Santos, Rodrigo? Vamos lá. São perguntas maldosas essas. São perguntas importantes. São importantes, Nós precisamos levar sim. esse assunto para frente. Vamos lá. A melhoria e o ganho de eficiência acontecem em 3 estágios e não tem como você pular esses 3 estágios. É infraestrutura, processo e aí sistemas. Quando a gente fala de infraestrutura, todo equipamento, todo gates não centralizados, gates ao longo do fluxo de deslocamento. E aí sim, quando se tem esses equipamentos, normalmente se redesenha processo, se melhora processo. Nada que você não possa desenhar esses processos com os equipamentos que existem, mas aí o ganho não é tão eficiente como se começar de verdade da infraestrutura, redesenhar os processos em cima dessa infraestrutura, repensar. O que você está mencionando é aderência, né? Toda vez quando a gente adquire um sistema, você precisa ter todos os seus processos bem implementados para que você possa ter uma boa aderência do sistema em relação O ganho ao processo. real, a eficiência, o resultado real, o resultado lá no final, de verdade, a produtividade, o aumento da produtividade, a redução de custo ou aumento de produtividade com aumento de custos não na mesma proporção, menor, tudo isso se consegue com bastante eficiência quando o investimento acontece em infraestrutura, seja ela qual for. Pode ser um viaduto, porque a gente está falando de que é uma infraestrutura, pode ser um gate, pode ser um pátio, isso tudo pode ser um equipamento de grande porte dentro de um terminal, um RTG, um portainer, tudo isso é um investimento numa infraestrutura. E a infraestrutura traz consigo processo e aí sim você pode utilizar sistemas para otimizar tudo isso. Você colocando sistemas à frente de tudo isso, no fundo você está tentando empurrar um pouco de eficiência numa infraestrutura que talvez possa melhorar, mas ela ainda é deficitária e num processo que possa melhorar e é deficitário, e você joga toda a responsabilidade para software. E às vezes não suporta. E às vezes não suporta. Então, o problema de fluxo no Porto de Santos, o problema de controle de fato, envolve, a pergunta é muito mais ampla do que o gate, o controle de acesso e o gerenciamento do fluxo desses caminhões vindo do interior do país para o Porto de Santos. Em cima do que o Rodrigo está dizendo, você pega, por exemplo, a Anchieta é a nossa via de chegada a Santos. A gente tem imigrantes, mas para você chegar na imigrante, você passa pela Anchieta. Sim. Né? Tanto para ir para São Paulo, quanto para voltar para Santos. É a Anchieta da década de 50, 60. É a mesma via, com 2 mãos e 2 faixas de rolamento. A mesma via. Aí você pega o número de caminhões que chegam a Santos vindo do Planalto diariamente. Algo em torno de 14 mil caminhões. 15 mil, Fifi, o número, 15 mas mil. eu estou contando as 2 margens, nós temos algo em torno aí de 12 mil na margem direita e 3 mil para a margem esquerda. Então, que é muito representativo. 15 mil caminhões.
E você pega a região do Porto, você só tem o viaduto da Alça da Lemoa, e na região da Lemoa, você só tem uma entrada e uma saída. Sim. Quer dizer, a nossa logística em termos de infraestrutura está totalmente ultrapassada. Defasada em relação Aí você pega o governo necessidades que a federal gente e tem. empresta dinheiro para Cuba. Para fazer outros o porto portos. em Cuba. Quer dizer, é uma coisa que você não consegue entender. Nós estamos chegando ao final do nosso programa e toda vez eu encerro o nosso programa com este questionamento, que é um questionamento muito importante para que a gente possa levar um pouco também, individualmente, a percepção e o perfil de cada entrevistado que nós temos aqui no Porto e Negócios. E aí eu vou começar pelo Antônio Carlos. Fifi, quem é o Fifi? É um engenheiro civil, casado, um filho, que também é engenheiro civil. Passei metade da minha vida profissional na iniciativa privada e os últimos 20 anos no setor público. Passei pela Secretaria de Obras, Secretaria de Meio Ambiente, fui vice-prefeito de Santos, pela CET, e hoje tenho um desafio à frente do Parque Tecnológico. E entendo que esse momento que eu vivo em termos desse desafio é um dos desafios mais interessantes da minha caminhada profissional. Porque eu acho que a partir do Parque Tecnológico, eu acredito nisso, a gente pode mudar o perfil socioeconômico da cidade e deixar a cidade de Santos adequada em termos de desenvolvimento, de tecnologia para servir o Brasil de uma forma mais efetiva. Fifi, eu quero fazer essa menção porque quando eu acompanhei um anúncio em relação ao teu posicionamento dentro do Parque Tecnológico, eu achei que esse anúncio e te colocar nessa posição foi uma posição acertada, principalmente em tudo aquilo que você fez em relação à tecnologia na CET. Ou seja, você precisa ter um DNA tecnológico para estar no segmento tecnológico. E eu acho que você tem um grande desafio na tua mão, Sem Fifi, dúvida. nos próximos anos aí pela frente. Rodrigo, estendendo a pergunta para você, quem é Rodrigo Salgado? Bom, sou um empreendedor, sou um empresário, acredito na cidade, sou engenheiro formado aqui na casa. Tive um professor que comentava que não subiria a serra, porque acredita na qualidade de vida, acredita no desenvolvimento, e nós podemos atuar com a mesma força que uma empresa da capital, que uma empresa consolidada já no mercado. Hoje tenho parcerias internacionais, atuo em todos os portos do Brasil praticamente. Sou um professor, sou um acadêmico, sou um sonhador, sou otimista, apesar de tudo, sou otimista, acredito que as coisas vão melhorar, estão melhorando, mas por outro lado sou um realista também, então é um choque de interesses. Eu acredito que está melhorando, eu acredito que vai melhorar, mas eu enxergo tudo isso que está acontecendo como um grande entrave, um percalço que diminuiu essa aceleração dessa melhoria. Então, sou um batalhador desse mercado portuário, atuo exclusivamente para o mercado portuário. Não tenha dúvida. E realizar, antes de mais nada, ter a capacidade de sonhar. Então, sonhar e ser perseverante é algo que a gente precisa fazer na nossa vida. E lembre-se, liderar não é impor. Liderar é despertar o interesse nas pessoas, a capacidade de fazer. Porto e Negócios fica por aqui. Um forte abraço e semana que vem nos vemos novamente. Até lá! Porto e Negócios. Apoio Brasil Terminal Portuário. Acreditar e